Hoje a gente vai conhecer a história incrível e, surpreendentemente, quase desconhecida de Judah Touro. Um homem cuja generosidade foi gigantesca, mas que ao mesmo tempo fez de tudo para que seu nome fosse esquecido pela história. Pensem comigo, por que a pessoa mais generosa de uma era inteira ia querer ser esquecida? Esse é o grande mistério que define a vida de Judah Touro, e é isso que nos convida a explorar uma forma de bondade completamente diferente, uma que não busca aplausos nem reconhecimento. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 1801, para uma Nova Orleans vibrante, cheia de oportunidades. É para lá que o jovem Judah Touro vai, com um sonho bem claro na cabeça: se tornar um grande comerciante. E não é que ele conseguiu. Com muito trabalho, aquele sonho virou realidade. O pequeno negócio dele cresceu tanto que o transformou simplesmente no comerciante mais bem-sucedido da cidade. Dono de uma fortuna em lojas, navios e móveis, um verdadeiro império. Mas é aqui que a gente começa a ver que o Touro não era um cara comum. Apesar de toda essa grana, ele vivia de um jeito incrivelmente simples. Podia ter a mansão que quisesse, mas morava num apartamentinho. E mesmo sendo dono de navios, ele nunca mais pisou num barco depois de passar muito mal com o enjoro na primeira viagem. Já dá pra ver que ele era diferente, né? Só que por dentro tinha uma coisa que não fechava. Ele vinha de uma família de rabinos super importantes e ficava se perguntando: será que era para isso que eu nasci? Só para acumular dinheiro? Essa questão martelava na cabeça dele enquanto a fortuna só aumentava. E então, um evento totalmente inesperado virou a vida dele de cabeça para baixo. Não foi uma crise nos negócios, nem uma epifania silenciosa. Foi o caos da guerra que redefiniu tudo. Durante a Batalha de Nova Orleans, Judas se ofereceu para uma das tarefas mais arriscadas que existiam: levar munição para a linha de frente no meio do fogo cruzado. E aí, o inevitável aconteceu. Uma bala de canhão o atingiu. Ele foi deixado para morrer no campo de batalha, mas um grande amigo o encontrou e o salvou. Ele sobreviveu por um triz, e essa experiência de quase morte mudou tudo. A partir daquele dia, o mundo para ele nunca mais foi o mesmo. A vida que ele quase perdeu agora tinha um propósito completamente novo. A partir desse momento, ele abraçou uma nova missão. Ele começou a enxergar as rachaduras do mundo ao seu redor e decidiu usar sua fortuna não mais para si mesmo, mas para tentar consertar o que via de quebrado. Quando ele andava pela cidade, ele via as coisas com outros olhos. Pessoas sem casa, sofrendo nos becos. Crianças famintas nas ruas, em vez de estarem na escola, famílias inteiras destruídas por doenças. Por trás da prosperidade da cidade, existia um sofrimento que ele não conseguia mais ignorar. Essa nova missão dele foi guiada por um princípio fundamental do judaísmo: Tikkun Olam. A ideia basicamente é que todos nós temos a responsabilidade de ajudar a consertar o mundo. E Touro levou isso muito a sério. E isso se conecta com outro conceito-chave, Zedaká, que é bem mais do que só caridade. A palavra tem a ver com justiça. A ideia é que ajudar não é um favor, é uma obrigação moral, um jeito de restaurar o equilíbrio do mundo. Mas agora vem a parte mais impressionante de todas. Ele fez tudo isso em absoluto segredo. Ele não queria fama, não queria reconhecimento, não queria nenhum obrigado. As doações que ele fazia para hospitais, escolas, sinagogas, tudo era feito com uma condição: anonimato total. E para a gente entender o quão profundo era o pensamento dele, vale a pena conhecer um sistema ético que muito provavelmente o influenciou: a escada da caridade, do filósofo medieval Maimônides. Maimônides descreveu 8 níveis de como se deve doar. Olha que interessante. O nível mais baixo é dar com má vontade, mas os níveis mais altos, esses são geniais. O penúltimo nível é doar sem que a pessoa ajudada saiba quem foi o doador. E o mais alto de todos é ajudar alguém a ponto de essa pessoa se tornar autossuficiente. E é exatamente aí que a gente vê o Judah Touro no topo dessa escada. Ele não só pagava em segredo pela liberdade de pessoas escravizadas, como ia muito além. Ele ensinava uma profissão e financiava o comecinho do negócio delas. Isso é a mais pura forma de justiça: criar independência. E o resultado de tudo isso é de cair o queixo. Judah Touro se tornou o maior filantropo de sua geração nos Estados Unidos, doou mais dinheiro do que qualquer um, e mesmo assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. E o mais incrível é que era exatamente assim que ele queria. Então, qual é o legado de um homem que tentou com todas as forças não o deixaram? Não está em estátuas ou em prédios com seu nome.
Está nos princípios que ele viveu, na ideia que ele deixou. Ele foi tão radical na busca pelo anonimato que no fim da vida pediu que todas as suas cartas pessoais fossem queimadas. Não deixou diário, não deu entrevistas. Ele queria que suas ações falassem por si mesmas, sem a distração do nome dele. E o mais legal do legado do Toro é que ele pode ser praticado por qualquer um. Não é sobre doar fortunas, mas sobre o espírito por trás do ato. É sobre fazer pequenos gestos de bondade em segredo, com foco total em ajudar, não em ganhar crédito por isso. E a história de Juda Toro deixa uma provocação pra gente, né? Em uma cultura que parece obcecada por reconhecimento, por likes, que tipo de mundo a gente poderia construir se o foco fosse mais em fazer o bem e menos em levar o crédito por isso?